Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e hoje recebendo nossos estúdios o juiz de Direito da 2ª Vara, o doutor Eduardo Soares de Araújo. Doutor Eduardo, é um prazer recebê-lo novamente aqui. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Doutor Eduardo, a gente percebe hoje no dia a dia que vem crescendo a onda de furtos, principalmente em residências. Esse crime, qual seria a pena dele? Bom, a pena do crime de furto, furto simples, é de 1 a 4 anos de reclusão. Se o furto for qualificado, a pena é de 2 a 8 anos de reclusão. O que acontece que a maioria das pessoas que são presas com o furto, elas não são assim devidamente presas, podemos dizer? Muito obrigado pela pergunta. É uma questão que os juízes, eu em especial, nós enfrentamos muitas dificuldades e muitas vezes somos incompreendidos. Hoje em dia, pela legislação que nós temos, é muito difícil deixar uma pessoa na cadeia. Muito difícil. Existe uma regra no Brasil, uma regra baseada na nossa legislação penal, de que todos os acusados têm, em princípio, o direito de responder ao processo em liberdade. Essa é a regra geral. Eu até não sou contra essa regra, mas a lei é muito branda no sentido de a gente manter uma prisão em flagrante. E a gente escuta às vezes as pessoas comentarem: a polícia prende e a justiça solta. Isso é verdade? Infelizmente, sim. É o que o juiz gostaria de fazer? Não. Mas o juiz não faz as leis. O juiz apenas cumpre as leis. Nós não podemos decretar uma prisão se a pena máxima do crime não for superior a 4 anos. Ou seja, se o sujeito é preso em flagrante por furto, a pena máxima é 4 anos, o flagrante chega na mão do juiz, o juiz é obrigado a soltar. Se o juiz não soltar, é mais fácil o juiz ir para a cadeia. O que chama a atenção muitas vezes é que essa pequena onda de furtos que acontece em determinados bairros, em determinados lugares, normalmente é a mesma pessoa ou o mesmo grupo. Esse fato de ser a mesma pessoa cometendo esses furtos, claro, agora sem o flagrante, sem ser preso fazendo esse ato, isso dificulta, facilita? Bom, por um lado dificulta e por outro lado facilita. Dificulta no sentido de prevenção, porque nós sabemos que a pessoa que comete 3, 4, 5 furtos, a possibilidade dele ser preso e quando ele sair da cadeia ele voltar a praticar novos crimes semelhantes é muito grande. Então dificulta no sentido de proteção, dificulta o trabalho da polícia militar, diria assim, porque a polícia militar é responsável pelo patrulhamento, pelo policiamento ostensivo e preventivo. Então por isso dificulta, é o tipo de pessoa que causa problemas à sociedade. Mas essa pessoa que já tem diversas passagens pela polícia e que já tem condenações na justiça, por outro, facilita pela possibilidade que aí sim, nesse caso, nós temos condições de manter a pessoa presa. Só nesse caso? Só nesse caso. Se a pessoa for primária e de bons antecedentes, a legislação brasileira dá o direito de cometer um crime. Muitas vezes as pessoas que estão em casa, elas confundem o furto do roubo. São duas coisas diferentes. Sim. E penas diferentes, punições diferentes. Gostaria que você explicasse. Sim, os dois crimes são crimes contra o patrimônio. O furto consiste no fato da pessoa subtrair algum objeto que pertence a outra pessoa, mas normalmente é praticado de maneira escondida, sem violência. O roubo, ele também é uma subtração, a pessoa também se apropria de um outro bem, mas ele é praticado com violência ou com ameaça contra a pessoa. Se nós utilizarmos a expressão assalto como sinônimo de roubo, fica mais fácil de entender. O roubo é o assalto. Evidentemente que o roubo, a pena é muito mais grave do que a pena do furto. Que tem muitas vezes o uso da violência e também de uma arma de fogo. Ou desses... Sim, não há necessidade de arma de fogo para que se configure um assalto, um roubo. Se o roubo for praticado com arma de fogo, a pena é um pouco maior do que o roubo sem utilização de armas.
Com essa questão do furto e do roubo, o senhor percebe que há uma migração, de uma diminuição de roubos e um maior índice de furto, devido àquela questão da polícia prender e o juiz soltar? A questão do roubo e do furto, eu acho que não está diretamente relacionada com isso. A questão do roubo está diretamente relacionada a um outro gravíssimo problema, que são as drogas e principalmente uma determinada droga chamada crack. Essa droga é o que há de mais destrutivo em qualquer família, em qualquer ser humano. O crack ele tem um poder de causar dependência muito rápido e a pessoa não se sacia. O que ela tem de dinheiro, ela compra droga e usa. Acabou a droga que ela está usando, ela pega o que tem em casa, vende, compra a droga e consome. Acabou de consumir, não tem mais nada, aí vai roubar. E é nesses momentos em que ocorrem os crimes, os roubos, os assaltos, que às vezes nós achamos que são crimes bobos, crimes sem sentido nenhum. Mas eu diria, não tenho a estatística exata, mas no mínimo 90% dos crimes de roubo são praticados por pessoas sob o efeito de entorpecente, principalmente do crack. Aí vem aquela pergunta, o que fazer? Se o problema está na droga, se que muitas vezes é dependência química, como combater a dependência química, os usuários, e automaticamente diminuir essa incidência de furtos e roubos? É um problema extremamente complexo. É claro que não há uma solução única. A solução não está na polícia exclusivamente, não está no judiciário exclusivamente, não está na educação da população de maneira exclusiva, mas é um problema que tem várias causas. Nós podemos apenas identificar essas causas e cuidar daquelas causas que nos dizem respeito. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós, da Justiça, temos muitas dificuldades. Muitas dificuldades. A estrutura é precária. Eu vou te dizer uma coisa que você talvez surpreenda e a população talvez surpreenda. Hoje em dia, no Brasil, a pessoa que é presa em flagrante praticando o crime de tráfico de drogas, se não for reincidente, essa pessoa não responde o processo na prisão, vai responder em liberdade, e mesmo que condenada, essa pessoa não vai para a cadeia, porque tem direito a penas alternativas. O que eu considero um grande absurdo, um traficante que comete um crime hediondo não ser punido com pena de prisão. Doutor, eu sei que muitas vezes a culpa é da lei, Código Penal desatualizado. Seria esse o caminho? Refazer toda essa estrutura, refazer as leis? A lei é um dos problemas. Um dos problemas. Eu não quero jogar a culpa toda sobre a lei. É errado a impressão que as pessoas às vezes têm, e às vezes até alguns políticos tentam passar, de que determinadas mudanças na lei iriam solucionar os problemas. Isso não é verdade. Isso é uma ilusão. Mas é claro que a lei precisa ser aperfeiçoada, mas não adianta também uma lei estar aperfeiçoada, ser mais rigorosa, se a polícia não tem estrutura para investigar, se a polícia militar não tem uma estrutura suficiente para patrulhar toda a cidade, se o judiciário não tem uma estrutura suficiente para julgar os processos em tempo mais adequado, se nós não temos estabelecimentos prisionais em que o preso possa realmente estar ali dentro para trabalhar. Então, a lei é um dos problemas, mas não só o problema da legislação. Doutor, eu agradeço a sua participação no TV Atende e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. Ok, doutor, obrigado. Conversamos hoje no TV Atende com o juiz da 2ª Vara da cidade de Andrade, doutor Eduardo Soares de Araújo.